1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Nós vamos ler até o final do capítulo, versículo de número 1, do capítulo de número 16 também. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, a partir do verso de número 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quanto este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está em defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou a descer a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar.
visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto, e esse se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, o teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. E disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio com ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Capítulo 16, verso número 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua graça, sua misericórdia sobre a nossa vida, nesse momento que estaremos ouvindo a sua palavra nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque esse momento é tão especial para nós, porque estamos diante da tua palavra, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. E esse é um momento tão especial que o Senhor age entre nós, e queremos estar atentos ao que o teu Espírito quer dizer à igreja nesta noite, Senhor. Dá-nos graça, porque nós nascemos neste mundo de trevas, e muito do que aprendemos ao longo da nossa história, as tradições, os conselhos que recebemos, foram baseados em homens, em pessoas que se desviaram do Senhor e escolheram o caminho da morte, da destruição, da miséria, do qual nós vemos a consequência em nós e as consequências no mundo no qual nós vivemos, Senhor. Por isso, dá-nos graça nessa noite, que a tua palavra, que é a verdade absoluta sobre todas as coisas, ilumine o nosso entendimento, mostrando essas trevas que ainda existem em nós, essas mentiras que foram contadas para nós como se fossem verdades, que possa ser iluminado e mostrado para nós, temos consciência, possamos cair em si e perceber essas mentiras em nós, Senhor, e pela tua palavra, elas serem destruídas e substituídas, tirando tudo que não provém da verdade, e ficando apenas o que provém de ti, que é a verdade, Senhor, para nós. Dá-nos graça nessa noite, porque nós não queremos apenas conhecimento religioso, nós queremos provar mais de Cristo, e queremos ter a transformação das nossas vidas, segundo a imagem e semelhança dEle, porque é nele que nós encontramos alegria, satisfação, propósito para as nossas vidas, e cumprimos o objetivo maior que o Senhor tem para cada um de nós, de glorificar o teu nome e se alegrar em ti eternamente, Senhor. Tu és a nossa única esperança, e por isso os nossos olhos se voltam para ti, para ver o que o Senhor há de fazer em nós e através de nós, para a glória do teu santo nome. É que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.
Irmãos, o tema desta noite é obediência sem desculpas. Obediência sem desculpas. O coração que Deus aprova. Imagine você receber instruções médicas vitais para poder salvar uma vida. E quando chega o momento de você salvar uma vida e aplicar aquele conhecimento que você recebeu, ao invés de você fazer passo a passo, segundo uma autoridade que sabe o que deve ser feito para salvar uma vida, você escolhe ajustar aqueles passos da forma que você acha melhor. Porque algumas das coisas que foram passadas para você, que você precisa fazer, às vezes são difíceis e são complicadas. Então você muda para aquilo que você gostaria de fazer, no lugar daquilo que precisaria ser feito. Nós já podemos imaginar qual seria o desfecho dessa situação. Ao invés de você salvar uma vida, você traria então o fim de uma vida ao fazer não o que precisa ser feito, mas fazer aquilo que você acha que deve ser feito. E da mesma forma é o que Saul faz. Ele troca a obediência que ele deveria ter, aquilo que Deus havia dito para ele, para fazer uma edição da vontade de Deus e formatar a vontade de Deus de forma que caiba do jeito que ele gostaria de fazer. E qual é o resultado? Perder o seu trono para sempre. Nós vemos que ele fere a sua própria vida, ele fere o povo, e ele tira aquilo que seria a maior bênção da sua vida e passa a perder tudo que ele tinha em Deus. E nós estamos diante dessas escolhas todos os dias da nossa vida. Nós temos a mesma tensão, onde aquilo que parece ser espiritual e aquilo que realmente deve ser feito segundo a vontade de Deus. Deus nos chama a uma obediência completa e não apenas partes daquilo que nós achamos que seria bom fazer a partir do que nós conhecemos da vontade de Deus. Porque vale mais obedecer a Deus do que prestar sacrifícios a Ele. E é algo importante que nós precisamos entender, é que muitas vezes nós tentamos, nas nossas próprias vidas, formatar aquilo que Deus nos deu, as nossas próprias vontades. Nós temos instruções de Deus da forma que nós devemos viver. E essas são claras na Escritura. Mas muitas vezes o que nós optamos é fazer o quê? É moldá-las ao nosso ritmo e à nossa preferência, às nossas vontades. Nós fazemos pequenas concessões, nós adotamos um novo hábito da nossa vida, nós toleramos certas coisas da nossa vida, e algo que parece ser inofensivo à primeira vista, pode se tornar a razão da nossa queda completa na presença de Deus. Então, ao olhar para a palavra de Deus, a primeira questão que nós precisamos extrair do texto, ela é clara. A palavra de Deus, ela é clara. Meia obediência é desobediência completa. Meia obediência é uma desobediência completa. Deus, ele deu instruções para Saul.
Ele disse: você precisa ir até os amalequitas, esse povo terrível que estava na região, e destruí-los completamente. Não pode sobrar ninguém, não pode sobrar nada, nem algo que tenha vida e nem algo que não tenha vida. Nada pode sobrar do ataque que será feito contra os amalequitas. E ele ouve a voz de Deus. O profeta fala com ele, Samuel fala com ele. Ele tem todas as instruções do que precisa ser feito. Ele parte para a batalha. Ele parecia ter zelo pela vontade de Deus. Mas quando chega o momento de obedecer, ele não obedece completamente. E aqui nós não podemos partir para uma questão sentimental, porque hoje nós temos o pensamento que poderíamos dizer, mas até mesmo crianças, até mesmo mulheres que não vão lutar na guerra. Mas não é isso que ele poupa. Não são mulheres e crianças. Não é algo emotivo da parte dele. Eu estou poupando porque eu sinto que é muito terrível eu matar mulheres e crianças, então isso seria algo muito difícil para fazer, porque Deus está pedindo algo muito complicado para mim, algo que vai contra aquilo que eu acredito que seria o bem. Não! Não é essa dificuldade que Saul tem. Saul, ele quer fazer algo que está no coração dele, da vontade dele e daquilo que o povo está dizendo para ele fazer. E essa é uma das questões mais difíceis que nós temos na guerra espiritual, que nós travamos na nossa mente. Porque sempre vai ser um conflito de vozes que tentam chamar a nossa atenção para aquilo que nós devemos fazer. Perceba que o ataque de Satanás para com nossas vidas, sempre ele tem uma forma de acontecer que segue um padrão. Você vê no início dos tempos, Adão e Eva diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus havia revelado a sua vontade. E a sua vontade era qual? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Essa era a palavra de Deus. Essa era a vontade de Deus revelada. Eles tinham isso na mente deles. Eles tinham isso no coração deles. O que a palavra estava dizendo? Não coma do fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Ponto. Só que o que acontece logo depois? Aparece uma outra voz. A voz de Satanás, a voz do inimigo. E ele chama a atenção da mulher para a árvore. E ele começa a dar uma outra palavra a respeito da árvore. Deus havia dado a verdade sobre o que aconteceria. O dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E Satanás, na figura da serpente naquela árvore, ele começa a falar uma outra perspectiva, né? Satanás tem sempre essa ideia que está fluindo no nosso mundo hoje. Cada um tem a sua verdade. A verdade é relativa. Deus disse isso, mas essa é a perspectiva de Deus. Eu vou falar para você a partir da perspectiva que eu acho que vai ser melhor para vocês. Quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês perderão todas as amarras, vocês verão aquilo que Deus não quer que vocês vejam. Vocês serão aquilo que Deus não quer que vocês sejam. Vocês serão muito melhores do que vocês são hoje. Vocês serão como Deus.
E perceba que agora então nós temos duas coisas que confrontam, dois pensamentos que confrontam. Deus disse que no dia que comesse morreriam, e a serpente disse que no dia que comer os olhos vão se abrir, eles vão ser como Deus. Então Deus está falando que vai ser ruim, vai ser mal, e a serpente está dizendo que vai ser o quê? Vai ser bom. Só que quem tem a verdade sobre as coisas? É Deus. Só que nós somos como aqueles que parece que querem novidades, querem coisas diferentes, querem outras opiniões sobre as coisas. E o que acontece é que quando Eva ouve a voz da serpente, come, passa para Adão, ele come, o que acontece não é eles serem como Deus, como eles imaginavam. Agora nós vamos ser poderosos, nós vamos ser tudo aquilo que nós imaginávamos, nós vamos ser muito melhores do que somos hoje. Não! A verdade, ela é triste, ela é ruim, quando se desobedece à vontade de Deus, e as consequências são terríveis. Tudo isso que nós sofremos hoje é consequência dessa desobediência inicial. A morte entra no mundo, as doenças, as brigas, as dificuldades, a miséria, a dor, o sofrimento, as tragédias. Tudo isso é por causa daquele pecado. Só que nós nos esquecemos disso. Parece que nós fazemos com que os nossos ouvidos se fechem à verdade, que é como acontece com Saul. Deus disse o que ele deveria fazer, e a confiança deveria estar da parte dele de que Deus sabe o melhor, mais do que eu sei, mais do que o povo sabe, mais do que qualquer uma pessoa nesse mundo sabe, a não ser Deus. Então quando Deus fala, eu vou ouvir completamente o que Ele diz, e eu vou obedecer segundo aquilo que Ele diz. E não conforme eu sinto. Eu acho que não deveria ser assim igual Deus falou. Eu vou ouvir a opinião de outras pessoas para saber o que as pessoas... Eu vou ver o que a maioria está pensando a respeito disso. E é aí que está o princípio da queda. É a mesma coisa que Eva fez. Deixa eu ouvir a opinião da serpente. A serpente ia começar a falar qual que era a postura correta de Eva e Adão. Eu não quero ouvir nada do que você tem para falar. Eu já sei a verdade. Eu não preciso ouvir mais ninguém. E Saul, ele escolhe fazer algo que ele acha que vai ser melhor do que Deus poderia ter feito. Eu vou pegar Agag, aí que é o rei ali dos amalequitas, e eu posso depois negociar para a gente ganhar um grande tesouro, porque eles vão querer recuperar o rei, e aí eles vão dar várias coisas em troco de Agag. A gente vai pegar os melhores bois, os melhores carneiros, tudo para a gente aumentar o nosso rebanho. E além disso, olha só, vamos fazer um altar de adoração aqui com tanto sacrifício para Deus, que Deus vai achar o máximo. Ele fala assim, eu não sabia que poderia ser feita uma coisa tão maravilhosa para mim, mas eles pensaram em algo melhor do que eu pensei. E quando chega este momento que Samuel confronta Saul, ele não sabe o que fazer. Ele fala, eu peguei Agag, a gente pegou, o povo queria que levasse todas essas coisas, então eu fui cedendo. Eu cedi a mim mesmo e cedi ao povo. Porque a maior parte das vezes tem razão, não é? Seu coração, segue o seu coração, porque a maior parte das vezes você tem razão.
E muitas vezes nós queremos obedecer a Deus, mas nós queremos obedecer até o ponto onde é confortável para nós. Eu quero obedecer a Deus até onde não me custa algo. Eu quero obedecer a Deus até onde ninguém vai achar ruim as coisas que eu vou fazer. As pessoas vão continuar gostando de mim. Eu vou fazer as coisas para Deus enquanto financeiramente não tem custo para mim. Eu vou fazer as coisas para Deus enquanto eu posso dar o resto do meu tempo para Deus. Mas quando eu começo a ter que dedicar tempo, recursos, prioridades da minha vida, eu começo a repensar se realmente é assim que diz a vontade de Deus, ou eu posso fazer de uma forma diferente. Porque custa obedecer a Deus. E o custo é alto. E muitas vezes você vai ter que deixar coisas que você gosta. E muitas vezes você vai ter que ir contra a opinião da maioria. E muitas vezes as pessoas vão olhar para você e não vão querer que você faça parte do grupinho delas. Porque custa obedecer a Deus. Custa o nosso conforto, custa a nossa reputação, custa a nossa agenda, custa os nossos recursos. E às vezes eu começo a escolher aquilo que vai ter menos custo para mim. E às vezes naquilo que eu gosto de fazer, eu tento compensar aquilo que eu não estou fazendo. Não tem como eu negociar com Deus. A obediência, ela precisa ser completa. A obediência tem que ser no trabalho. A obediência tem que ser em casa. A obediência tem que ser na igreja. A obediência tem que ser na comunidade. A obediência a Deus tem que ser em tudo. Não adianta eu servir na igreja e eu não ser um bom trabalhador aonde eu trabalho ali fora. Não adianta eu administrar bem os meus recursos e eu não ser dizimista. Não adianta eu amar os irmãos e não amar a minha esposa, ou meu esposo, ou meus filhos em casa. Eu não tenho como compensar. Eu vou entregar mais dízimo, eu vou dar o dobro do dízimo porque eu não trabalho na obra de Deus, eu não faço as coisas para Deus. Não tem como. Eu vou servir mais a Deus, mas eu não vou entregar meu dízimo. Não tem como. Eu vou vir todos os dias na igreja, mas eu não vou estar com a minha esposa, com meus filhos, demonstrando amor com eles. Não tem como. Eu vou demonstrar todo o amor para meus filhos, a minha família, e vou deixar a igreja de lado. Não tem como. Deus não aceita meia obediência. Não tem como compensar as coisas. Deus, eu não vou obedecer o Senhor de matar todos os animais, porque eu vou trazer animais para poder praticar um culto para o Senhor. Não tem como. Nós precisamos parar de tentar negociar com Deus. Com Deus não tem negociação. Por quê? Porque Deus sabe o que é o melhor. E você e eu pensamos que sabemos o que é o melhor. E por que nós pensamos que sabemos? Porque nós não conseguimos calcular todas as variáveis de todas as situações que nós vivenciamos na nossa vida.
E Deus, Ele sabe o que? As consequências de cada atitude nossa em toda a eternidade. E dado a sabedoria, o conhecimento, o poder de Deus, quem você acha que está certo? Por mais que pareça que não, Ele sabe mais do que eu. E se eu olhar ao longo da história, todos os personagens que escolheram confiar mais em si mesmos e no povo do que em Deus, todos eles se deram mal. E às vezes eu acho que eu vou ser a exceção. É igual aquelas pessoas que dizem assim: eu vejo que tem casais na igreja que se casaram quando um era descrente, o outro era crente, e deu tudo certo, então eu vou achar um descrente para me casar e vai dar tudo certo. 99% dos casos que acontecem assim dão errado. Não queira ser a exceção. Se um foi a exceção, ele não é o modelo. Ele é a exceção. Então não faça isso. Não tente achar exemplos que te ajudem a ir contra a vontade de Deus. Exceções provam que a regra é real. E ela é o que funciona 99% das vezes. Então onde você quer apostar a sua vida? Você quer apostar no 1% que pode dar certo, no 99%? É isso que nós temos que pensar quando nós obedecemos a Deus. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo de número 14, verso 15, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você faz o que Ele manda. Você não faz o que você quer, você não faz na hora que você quer, você não faz do jeito que você quer, você não faz do jeito dos outros, você faz do jeito de Deus. E Saul, ele tenta se justificar. Ele se engana. Essa é a dificuldade maior. Quando você começa a se justificar, você tem desculpa para tudo. Aqui nós vemos Saul dizendo: eu poupei o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. E ele chega, irmãos, para vocês verem como a coisa ela vai degringolando rápido. Quando Samuel chega e fala: o que está acontecendo? Ele fala: eu fiz a vontade de Deus, Saul diz. Ele está tão enganado que na cabeça dele, ele acha que ele está fazendo realmente a vontade de Deus. E aí que a coisa é terrível. Porque você está fazendo errado, você está fazendo meia vontade de Deus, você não está fazendo como Deus, e você acha que você está bem diante de Deus. Então nós começamos a valorizar certas coisas. Porque eu faço isso para Deus, então eu tenho, crédito para gastar fazendo errado nessa área. Eu estou fazendo as coisas na igreja, então eu posso trabalhar mal, eu posso tratar meus funcionários mal, eu posso tratar meu chefe, meus colegas mal no meu trabalho. Por quê? Porque eu estou servindo na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou tendo as minhas orações, então eu posso fazer outras coisas. Eu estou cuidando da minha família, então eu posso ficar faltando na igreja. Eu convido até minha família no domingo, nos dias que tem culto, para o quê? Na terça-feira à noite, para eu não ir na igreja. E aí eu tenho uma desculpa, eu posso falar o quê?
Ai, mas chegaram na minha casa nesse dia. Ai, como que eu ia deixar? Deixando, saindo da sua casa e vindo até aqui. É muito simples, mas na sua cabeça, na nossa cabeça, o que acontece? A gente tem as desculpas do porquê nós não fazemos a vontade de Deus. E nós nos justificamos, igual Saul aqui. Eu poupei, eu fiz aquilo que Deus falou para mim não fazer, porque eu vou fazer algo melhor ainda para Deus. E nunca vai colar, irmãos. As nossas desculpas só servem para nós mesmos. E para alguém que é enganado do nosso lado, né, que ouve e fala assim, é verdade, concorda com você, né, fala, é verdade. Você vai achar alguém que fica concordando com você, que não quer realmente ver você bem diante de Deus, que fala amém para tudo que você fala. Esse é o pior inimigo que você tem na sua vida. Se tem uma pessoa do seu lado que concorda com tudo que você fala, você não precisa mais de inimigos. Tá? Essa pessoa vai te ajudar a ir para o inferno. Porque o verdadeiro amigo, as verdadeiras pessoas que te amam, elas vão falar para você, ó, você está errado nisso. Você está fazendo isso que não agrada a Deus. Você não está obedecendo a Deus. Você está em pecado. Você não está com a sua vida reta diante de Deus. E você não vai gostar. Ninguém gosta de ouvir isso. E você pode achar que é o seu inimigo, pela pessoa falar algo que você está errado. Mas na verdade é o seu melhor amigo. Agora aquele que fala assim, eu vou fazer isso, é verdade, né? A gente tem que fazer isso mesmo. Eu vou ficar com a minha família, não vou na igreja, é isso aí, às vezes a gente tem que deixar de ir na igreja mesmo. Não vou mais servir nesse ministério, não, é isso aí mesmo, tem que dar um tempo às vezes. Eu estou trabalhando mal, porque eu não estou bem mesmo, então assim, não, mas isso aí tem hora que tem que trabalhar mal mesmo. Some com essa pessoa da sua vida, foge dela, É o capacho, aquele que vai, né, ficar ali te amaciando, falando tudo. Esse é o pior que você pode ter na sua vida. Foge dele. Tá? Porque nas cortes medievais, nesses reis, tudo, tinha um monte de profeta que ficava lá, não, rei, faz o que você quer, que Deus vai abençoar. Né? Os conselheiros vinham, faz, rei, tudo que está no seu coração você faz, que Deus vai estar com você, não sei o quê. Aí chegava o profeta de verdade de Deus e falava assim, você vai se dar mal. Tá vendo? Esse daí fala sempre mal de mim. É lógico, é um desobediente, demoniado. E às vezes a gente quer a pessoa que fica maciando a gente. Mas esse é o que não vai te levar para perto de Deus. Então Deus, Ele rejeita sacrifícios que você faz quando você está indo contra a vontade dEle. Você tentar compensar algo que você está fazendo errado, não caia nessa. Não tem compensar com Deus. Tem o quê? Eu estou errado e eu vou mudar. Essa é a única coisa que cola com Deus. Chega de desculpas. É obediência sem desculpas. Assim que você vai criando um coração segundo o coração de Deus. Tá? O inferno está cheio de desculpas. Quando você quer fazer algo, não há nada que te impeça de fazer. Agora, quando você não quer fazer, você acha que qualquer coisa que acontece é uma desculpa para você não fazer. Pode perceber. Quando você quer muito uma coisa, você faz de tudo para acontecer. Pode cair o mundo, você está ali buscando, eu vou dar um jeito, vai acontecer, eu vou dar um jeito, e puxa daqui, e empresta dali, faz não sei o quê, e faz acontecer. Agora, quando você não quer fazer algo, você olha para o céu, aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e você fala assim, nossa, vai cair um temporal, não vou para aquele lugar. Por quê? Porque qualquer coisa. Alguém me ligou, alguma coisa. Já é um sinal que Deus não quer que eu faça isso. Porque você não quer fazer. Então você dá desculpas. Então não faça isso. Né?
Não faça isso. Deus quer obediência. A rebelião de Saul custou tudo para ele. Se você vai vendo a história de Saul, ele vai mostrando o que há no coração dele ao longo da vida. Você percebe que não há arrependimento da parte de Saul. No texto aqui ele fala assim: perdoa o meu pecado, mas para eu não parecer ruim na frente do povo, vai comigo adorar a Deus. É assim, eu peço perdão, mas não quero ser visto como alguém que errou. Eu não quero ser visto como alguém que pecou. Eu não quero me arrepender de verdade. Eu quero ser bem visto como o rei que está sacrificando, que está adorando a Deus. Ele não vai lá e rasga a sua veste e coloca pano de saco e joga cinzas na cabeça e fala: olha só, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser rei mais. Que é o contraste que a gente vê de Davi. Quando Davi cai em si, ele fala: eu pequei contra o Senhor. E eu mereço consequências. E esse é o diferencial. Às vezes você pede perdão para Deus que você está fazendo errado, mas aquele perdão assim que você joga por cima. Senhor, me perdoa, tá? E continua fazendo. Senhor, me perdoa porque eu estou vivendo dessa forma, tá? E continua vivendo. Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, mas eu quero continuar sendo visto bem. Eu quero ter a minha capa de religiosidade. Eu quero ter a minha capa de status. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que não erra, que não falha, que não peca, que nunca tem problemas. Eu quero ser bem visto. Eu quero ser um religioso bem visto. E essa é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Você ser reconhecido pelos homens, que você é um bom religioso, e Deus está vendo o seu coração, e Deus sabendo que você vai para o inferno, porque você prefere mais ser bem visto pelas pessoas, do que ser bem visto por Deus. É isso que Saul fala, ele fala, o povo, pode ver que duas vezes ele fala, o povo começou a pegar as coisas, o povo começou a pegar, e você é o quê? E você é o quê, Saul? O povo estava pegando, quem que manda nesse negócio? É o povo que manda, é você como rei? Rei tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. E ele fala, foi o povo por quê? Porque eu queria agradar todo o povo. Então eu aceito. Eu quero agradar as pessoas, então eu faço o que elas fazem. Eu aceito a forma que elas vivem. Eu estou com elas da forma que elas vivem. Eu não vivo a vontade de Deus, mesmo que as pessoas não vão gostar de mim. Isso traz consequências para a vida dele, para o reino dele, para o próximo rei, para a sua família, para todos que estão ao seu redor. Quando você não vive a vontade de Deus, não é só você que sofre. A sua família sofre. As pessoas que estão ao seu redor sofrem. Todos que você tem impacto vão sofrer por causa da sua desobediência. A gente vive num mundo onde tudo é individualismo, né? Eu faço. Não. Tudo que você faz vão ter consequências para os seus lados. Para as pessoas que estão com você. Quando você cai, isso impacta todas as pessoas que estão ao seu redor. Sua família paga o preço. Seus amigos pagam um preço, sua igreja paga um preço, as pessoas do seu trabalho pagam um preço. Todo mundo paga quando você não cumpre a vontade de Deus. E o contrário é real.
Por isso que quando um rei era terrível, todo o povo sofria. Quando um rei era abençoado e vivia na presença de Deus, todo o povo prosperava. Você não é o rei de uma nação toda, mas você tem impacto em pessoas ao seu redor. Você não é sozinho no mundo. Tem muitas pessoas olhando para você. E dependendo de como você vive, você vai influenciar elas para olharem para Deus ou se afastarem de Deus. Aí que tipo de pessoa você quer ser? E por último, para nós encerrarmos, quando Deus diz basta, pare de ter pena do que Ele já rejeitou. No final, Samuel, ele está triste, ele fala, está com pena de Saul. Ai, mas Saul, coitadinho de Saul. Olha só, ele fez essas coisas, agora vai perder o reino. Olha que coisa terrível. Mas ele não estava vendo o que iria acontecer através de Saul. Quantas pessoas iriam morrer por causa de Saul? Quantas pessoas iriam ter consequências terríveis porque Saul não estava obedecendo a Deus? Ele não estava vendo isso. Então quando Deus fala ponto final, é hora de parar e acabou. Tem coisas que você olha para trás e fica chorando, se lamentando. Ai, mas coitadinho. Ai, mas coitadinho de mim. Ai, mas coitadinho do outro. Ai, mas não sei o que do outro. Ai, mas não sei o que daquele lá. Tem hora que precisa parar. Você não pode viver olhando para trás. A palavra de Deus fala que quem coloca a mão no arado não olha mais para trás. Para de lamentar pelo passado. E veja o que Deus está fazendo agora. Deus havia rejeitado Saul e estava trazendo um rei segundo o seu coração, que iria abençoar a nação. E aí a pessoa olhando para trás, ai, coitadinho de Saul, Saul podia continuar. Saul é um miserável que vai destruir a nação. Às vezes nós queremos ser mais bonzinhos que Deus. Às vezes nós queremos ser mais misericordiosos que Deus. Quando Deus fala ponto final, ponto final. Deus não chamou você para ser um sentimental. Deus chamou você para ser obediente à sua vontade, sem desculpas. Isso é ser segundo o coração de Deus. Obediência sem desculpas. E Ele chama você para saber que tipo de pessoa que você quer ser. Alguém que vive a vontade dEle, ou alguém que é cheio de desculpas para editar a vontade de Deus e fazer segundo a sua vontade, segundo a sua imagem e semelhança, e não segundo a imagem e semelhança de Deus. Qual tipo de pessoa você é nessa noite? Qual tipo de pessoa que você quer ser para a glória de Deus? Você quer ser um Saul, que vai com o povo, que vai com o seu coração, que formata a vontade de Deus segundo a sua vontade? Ou você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que deixa a vontade do povo para lá, deixa a sua vontade para lá, para fazer a vontade de Deus, sem desculpas? Você quer ser um amaldiçoado como Saul, que chega no final e não ouvir espíritos, né, de necromantes? Ou você quer ser um homem que busca conselho em Deus até o fim da sua vida?
A escolha está diante de você. Qual tipo de pessoa você quer ser? Segundo Deus ou segundo os homens? Convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu não sei como que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você tem usado de parâmetro para viver a sua vida. Mas diante de você é sempre a escolha que esteve diante de Adão e Eva, esteve diante de Saul, de Davi, diante dos apóstolos, diante de todas as pessoas que estiveram diante de Deus. Tem dois caminhos. Sempre tem dois caminhos. É um largo, onde todos entram, a maior parte das pessoas entram, que é fácil, que é tranquilo, não tem dificuldade, mas leva para o inferno. E tem o caminho estreito, que tem um custo, que tem mudanças que precisam ser feitas para você entrar neste caminho. Precisa ter obediência verdadeira, não meia obediência. Sem negociações, sem desculpas. Só tem a forma de Deus para entrar nesse caminho e trilhar esse caminho. Oh Senhor, dá-nos graça nessa noite. É tempo de mudança, Senhor. Nós estamos mais perto do fim do que estávamos no início, Senhor. E nós queremos ser contados entre aqueles que fazem parte do Teu povo e viverão com o Senhor para toda a eternidade, na alegria indizível do Senhor. Por isso, dá-nos graça nesta noite, Senhor, de acabar com nossas desculpas. Podermos olhar no espelho da Tua palavra e ver os nossos pecados, as nossas negociações, as nossas racionalizações, as nossas desculpas, e confessar o nosso pecado, dizer: Senhor, eu tenho dado desculpas, mas eu não quero mais ser assim, Senhor. Eu não quero trilhar o caminho de Saul, Senhor. Eu não quero começar a tender, Senhor, para uma vida que busca o aplauso dos homens, o aplauso do meu próprio coração. Eu quero ter, Senhor, os aplausos do Senhor. Eu quero ter o Senhor sorrindo para mim. Eu quero ter o Senhor alegre, Senhor, pela vida que eu estou vivendo. Eu não quero, Senhor, tentar compensar com coisas, Senhor, que eu faço bem, aquilo que eu não faço. Eu quero, Senhor, me arrepender daquilo que não faço e fazer segundo a Tua vontade, Senhor. Eu quero ser um homem, Senhor, segundo o Teu coração. Eu quero perceber que a falta é sempre minha e a graça é sempre do Senhor. Eu quero perceber que a falha é sempre minha, o pecado é sempre meu. Eu sou o culpado. E o Senhor pode me mudar. O Senhor pode me transformar. O Senhor pode me fazer a imagem de Cristo. O Senhor pode me fazer prosperar nos Teus caminhos. O Senhor pode me fazer ser bênção onde eu estou, Senhor. O Senhor pode transformar a luz, Senhor, do Senhor
Em uma luz que brilha em nós e reflete em nós a tua glória, Senhor. Ilumina todas as trevas do nosso coração, da nossa vida, Senhor. Para que possamos espelhar a tua imagem, Senhor. Ajuda-nos a deixar as nossas desculpas aqui e começar a nossa semana com a verdade, com compromisso, radicalizando, Senhor, voltando às raízes, à essência do Evangelho, vivendo verdadeiramente em obediência, sem desculpas, para sermos segundo o teu coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto que pudemos prestar a Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a graça de ouvir a Tua voz. E pedimos, dá a graça de Te obedecer, Senhor, de todo o coração. Para que essa semana seja semana de mudança, Senhor. Semana de queda de desculpas e maior compromisso com a verdade. Dá-nos essa graça, Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares, na Tua paz, renovados pelo Teu Espírito. E que tenhamos uma semana abençoada e sendo bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o conforto, o consolo, o Santo Espírito de Deus, estejam sobre a igreja do Senhor e sobre ela permaneça para todos